Você sabia que existem vermes, fungos e insetos parasitas que conseguem mudar o comportamento do seu hospedeiro como se controlassem a sua mente? No TED Compartilhando Ideias de hoje, o jornalista científico Ed Yong conta várias histórias um tanto mórbidas, mas também interessantes e surpreendentes sobre esses parasitas, que, aliás, existem até no cérebro da gente. Vamos conferir? A herd of wildebeest, a shoal of fish, a flock of birds. Many animals gather in large groups that are among the most wonderful spectacles in the natural world. And why do these groups form? The common answers include things like seeking safety in numbers, or hunting in packs, or gathering to mate or breed. And all of these explanations, while often true, make a huge assumption about animal behavior, that the animals are in control of their own actions, that they are in charge of their bodies. And that is often not the case. This is Artemia, a brine shrimp. You probably know it better as a sea monkey. It's small and it typically lives alone, but it can gather in these large red swarms that span for meters. And these form because of a parasite. These shrimp are infected with a tapeworm. A tapeworm is effectively a long living gut with genitals at one end and a hooked mouth at the other. As a freelance journalist, I sympathize. The tapeworm drains nutrients from Artemia's body, but it also does other things. It castrates them. It changes their color from transparent to bright red. It makes them live longer. And, as biologist Nicholas Rode has found, it makes them swim in groups. Why? Because the tapeworm, like many other parasites, has a complicated life cycle involving many different hosts. The shrimp are just one step on its journey. Its ultimate destination is this, the greater flamingo. Only in a flamingo can the tapeworm reproduce, so to get there, it manipulates its shrimp hosts into forming these conspicuous colored swarms that are easier for a flamingo to spot and to devour. And that is the secret of the Artemia swarm. They aren't sociable through their own volition, but because they are being controlled. It's not safety in numbers, it's actually the exact opposite. The tapeworm hijacks their brains and their bodies, turning them into vehicles for getting itself into a flamingo. And here is another example of a parasitic manipulation. This is a suicidal cricket. This cricket swallowed the larva of a Gordian worm, or horsehair worm. The worm grew to adult size within it, but it needs to get into water in order to mate. And it does that by releasing proteins that addle the cricket's brain, causing it to behave erratically. When the cricket nears a body of water, such as this swimming pool, it jumps in and drowns, and the worm wriggles out of its suicidal corpse. Crickets are really roomy, who knew? The tapeworm and the Gordian worm are not alone. They are part of an entire cavalcade of mind-controlling parasites, so fungi and viruses and worms and insects and more that all specialize in subverting and overriding the wills of their hosts. Now, I first learned about this way of life through David Attenborough's Trials of Life about 20 years ago, and then later through a wonderful book called Parasite Rex by my friend Carl Zimmer. And I've been writing about these creatures ever since. Few topics in biology enthrall me more. It's like the parasites have subverted my own brain. Because after all, they are always compelling, and they are delightfully macabre. When you write about parasites, your lexicon swells with phrases like devoured alive and burst out of its body. But there's more to it than that. I'm a writer, and fellow writers in the audience will know that we love stories. And parasites invite us to resist the allure of obvious stories. Their world is one of plot twists and unexpected explanations. Why, for example, does this caterpillar start violently thrashing about when another insect gets close to it and those white cocoons that it seems to be standing guard over? Is it maybe protecting its siblings? No. This caterpillar was attacked by a parasitic wasp which laid eggs inside it. The eggs hatched and the young wasp devoured the caterpillar alive before bursting out of its body. See what I mean? Now, the caterpillar didn't die,
some of the wasps seemed to stay behind and controlled it into defending their siblings, which are metamorphosing into adults within those cocoons. This caterpillar is a head-banging zombie bodyguard defending the offspring of the creature that killed it. We have a lot to get through. I only have 13 minutes. Now, some of you are probably just desperately clawing for some solace in the idea that these things are oddities of the natural world, that they are outliers. And that point of view is understandable because by their nature, parasites are quite small and they spend a lot of time inside the bodies of other things. They're easy to overlook, but that doesn't mean that they are unimportant. A few years back, a man called Kevin Lafferty took a group of scientists into 3 Californian estuaries, and they pretty much weighed and dissected and recorded everything they could find. And what they found were parasites in extreme abundance. Especially common were trematodes, tiny worms that specialize in castrating their hosts, like this unfortunate snail. Now, a single trematode is tiny, microscopic, but collectively they weighed as much as all the fish in the estuaries and 3 to 9 times more than all the birds. And remember the Gordian worm that I showed you, the cricket thing? One Japanese scientist called Takuya Soto found that in one stream, these things drive so many crickets and grasshoppers into the water that the drowned insects make up some 60% of the diet of local trout. Manipulation is not an oddity. It is a critical and common part of the world around us. And scientists have now found hundreds of examples of such manipulators. And more excitingly, they're starting to understand exactly how these creatures control their hosts. And this is one of my favorite examples. This is Ampulex compressor, the emerald cockroach wasp. And it is a truth universally acknowledged that an emerald cockroach wasp in possession of some fertilized eggs must be in want of a cockroach. When she finds one, she stabs it with a stinger that is also a sense organ. This discovery came out 3 weeks ago. Stabs it with a stinger that is a sense organ, equipped with small sensory bumps that allow her to feel the distinctive texture of a roach's brain. So like a person blindly rooting about in a bag, she finds the brain and she injects it with venom into 2 very specific clusters of neurons. Israeli scientists Frederick Libesat and Ram Gal found that the venom is a very specific chemical weapon. It doesn't kill the roach, nor does it sedate it. The roach could walk away or fly or run if it chose to, but it doesn't choose to, because the venom nixes its motivation to walk, and only that. The wasp basically unchecks the escape from danger box in the roach's operating system, allowing her to lead her helpless victim back to her lair by its antennae, like a person walking a dog. And once there, she lays an egg on it, egg hatches, devoured alive, bursts out of body, yada, yada, yada. You know the drill. Now, I would argue that once stung, the cockroach isn't a roach anymore. It's more of an extension of the wasp, just like the cricket was an extension of the Gordian worm. These hosts won't get to survive or reproduce. They have as much control over their own fates as my car. Once the parasites get in, the hosts don't get a say. Now, humans, of course, are no stranger to manipulation. We take drugs to shift the chemistries of our brains and to change our moods. And what are arguments or advertising or big ideas, if not an attempt to influence someone else's mind? But our attempts at doing this are crude and blundering compared to the fine-grained specificity of the parasites. Don Draper only wishes he was as elegant and precise as the emerald cockroach wasp. Now, I think this is part of what makes parasites so sinister and so compelling. We place such a premium on our free will and our independence that the prospect of losing those qualities to forces unseen informs many of our deepest societal fears. Orwellian dystopias and shadowy cabals and mind-controlling supervillains, these are tropes that fill our darkest fiction. But in nature, they happen all the time. Which leads me to an obvious and disquieting question. Are there dark, sinister parasites that are influencing our behavior without us knowing about it, besides the NSA? If there are any... I've got a red dot on my forehead now, don't I?
If there are any, this is a good candidate for them. This is Toxoplasma gondii, or Toxo for short, because the terrifying creature always deserves a cute nickname. Toxo infects mammals, a wide variety of mammals, but it can only sexually reproduce in a cat. And scientists like Joanne Webster have shown that if Toxo gets into a rat or a mouse, it turns the rodent into a cat-seeking missile. If the infected rat smells the delightful odor of cat piss, it runs towards the source of the smell rather than the more sensible direction of away. The cat eats the rat, Toxo gets to have sex. It's a classic tale of eat, pray, love. You're very charitable, generous people. Hi, Elizabeth, I love to talk. Right, how does the parasite control its host in this way? We don't really know. We know that Toxo releases an enzyme that makes dopamine, a substance involved in reward and motivation. We know it targets certain parts of a rodent's brain, including those involved in sexual arousal. But how those puzzle pieces fit together is not immediately clear. What is clear is that this thing is a single cell. This is no nervous system. It has no consciousness. It doesn't even have a body. But it's manipulating a mammal. We are mammals. We are more intelligent than a mere rat, to be sure. But our brains have the same basic structure, the same types of cells, the same chemicals running through them, and the same parasites. Estimates vary a lot, but some figures suggest that 1 in 3 people around the world have Toxo in their brains. Now, typically, this doesn't lead to any overt illness. The parasite holds up in a dormant state for a long period of time. But there's some evidence that those people who are carriers have score slightly differently on personality questionnaires than other people, that they have a slightly higher risk of car accidents, and there's some evidence that people with schizophrenia are more likely to be infected. Now, I think this evidence is still inconclusive, and even among Toxo researchers, opinion is divided as to whether the parasite is truly influencing our behavior. But given the widespread nature of such manipulations, it would be completely implausible for humans to be the only species that weren't similarly affected. And I think that this capacity to constantly subvert our way of thinking about the world makes parasites amazing. They're constantly inviting us to look at the natural world sideways and to ask if the behaviors we're seeing, whether they're simple and obvious or baffling and puzzling, are not the results of individuals acting through their own accord, but because they are being bent to the control of something else. And while that idea may be disquieting, and while parasites' habits may be very grisly, I think that ability to surprise us makes them as wonderful and as charismatic as any panda or butterfly or dolphin. At the end of On the Origin of the Species, Charles Darwin writes about the grandeur of life and of endless forms, most beautiful and most wonderful. And I like to think he could easily have been talking about a tapeworm that makes shrimps sociable or a wasp that takes cockroaches for walks. But perhaps that's just a parasite talking. Thank you. No TED Compartilhando Ideias de hoje, ouvimos o jornalista Ed Yong contar histórias bizarras de parasitas e insetos. Mas insetos também podem ter usos inusitados. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho hoje aqui a entomologista forense Janyra Costa. Janyra, é um prazer conversar com você. Prazer é meu. Janyra, o que é uma entomologista forense? Um entomologista forense é alguém que usa os insetos, as informações que os insetos podem trazer para aplicar para a área forense, para a área de investigação, tanto criminal quanto civil, qualquer investigação que envolva algum litígio judicial. Como é que você se interessou por isso? A sua formação, imagino que não exista uma formação direta já em entomologia forense? Não, na verdade não existe. Eu fiz concurso para a polícia, já trabalhava com perícia. E aí, quando eu fui fazer mestrado, Mas peraí, você estudava o quê? Você fez concurso para perícia? Eu estudei biologia. Você é bióloga? Isso, sou bióloga. Aí fiz concurso para perito criminal, passei. E aí eu queria estudar alguma coisa que unisse as duas coisas, que unisse a entomologia, que eu já fazia estágio com entomologia, porque eu gostava de inseto, sempre gostei de inseto.
Mas de onde veio o seu interesse por insetos? Você conhecia essas histórias bizarras, por exemplo, como que o Ed Young conta na palestra dele? Na verdade, sim, algumas, por causa da faculdade, mas eu gostei de inseto desde criança. O inseto é um grupo muito diversificado, então eu sempre me fascinou. E por isso eu queria juntar as duas coisas que eu mais gostava, que era a perícia e a entomologia. E aí você estava dizendo que foi na pós-graduação que você descobriu que existia um campo que de fato unia as duas coisas? Isso. Quando eu fui tentar mestrado, a minha orientadora na época, a professora Sônia Lopes, do Museu Nacional, ela me deu um artigo científico para ler. Era uma época que, década de 80, estava bombando assim, Estados Unidos e Europa, entomologia forense já. E aqui no Brasil a gente não tinha nada. E aí eu li o artigo e, obviamente, me apaixonei pelo assunto e aí me interessei e comecei a trabalhar. Que tipo de coisa que você leu e que te cativou tanto assim? Que tipo de uso se pode fazer dos insetos para a área de forensica? As aplicações são muito vastas. Por exemplo, eu posso saber na cannabis sativa, na maconha, se eu quiser saber a origem do vegetal, onde ele foi plantado, eu posso tentar isolar no vegetal algum inseto, porque quando ele estava plantado lá in natura, vários insetos estavam ali em torno e pousam no vegetal. Então, se eu conseguir encontrar um inseto que seja um inseto endêmico, ou seja, que ele só existe em determinado lugar, vamos dizer que um inseto que só existe numa determinada cidade da Colômbia. Eu sei que aquele vegetal foi plantado na Colômbia e veio ser comercializado aqui. Então, maconha apreendida aqui, isso, você pode determinar onde ela foi plantada. Isso é uma aplicação que não é muito utilizada porque já é difícil identificar inseto inteiro. Imagina prensado na erva seca, que é difícil, mas é uma aplicação. E o que a gente mais usa é para investigação de morte violenta. E aí a gente pode dizer desde tempo de morte, estimativa de tempo de morte, porque é muito difícil para a medicina legal. A medicina legal não tem hoje um parâmetro que consiga dizer com exatidão quanto tempo um cadáver já era um cadáver. Porque tem vários fatores de influência. O que chega mais próximo, principalmente quando eu tenho mais tempo de morte, né, o processo de decomposição já está adiantado, o que chega mais próximo, com maior eficácia, é a entomologia. Mas por quê? Como é que se usa a presença de insetos? Você está falando da presença de insetos no cadáver, da presença de larvas? Na verdade, os insetos têm uma atração muito grande pelo cadáver, pelos odores exalados pelo cadáver, e é muito rápido. Assim, antes que a gente consiga perceber os odores que o cadáver exala, eles já percebem a 8, 10 quilômetros de distância. Nossa. Então, rapidamente, eles alcançam o corpo e fazem postura no corpo, colocam ovos, colocam larvas. E aí, gente, tanto pela sequência de insetos, porque há um grupo de insetos que gosta do cadáver mais fresco, vamos dizer assim, e ele chega rápido. Aí, depois, quando o cadáver começa a ter mudança físico-química, esse grupo vai embora, um outro grupo, então, chega. Então, eu tenho uma sequência previsível. Isso a gente está falando de espaço de vários dias, vários dias. Então, eu vou tendo uma sequência previsível. Se eu tenho esse padrão, um padrão como ocorre normalmente, e eu encontro um corpo que eu não sei quanto tempo ele era um cadáver, eu vou coletar os insetos associados a ele, vou comparar com esse padrão, vou dizer, se tem... É uma análise combinatória. Se eu encontro as espécies D, M, Z, é porque aquela combinação de espécies ocorre num determinado período. Então, digamos que aquele corpo teria ali entre 10 e 12 dias. Então, os insetos começam a aparecer depois de quanto tempo de morte? Imediatamente. Imediatamente você já encontra... após a morte, imediatamente. Certo, mas no começo se encontra os ovos... os adultos, aí eles começam a colocar os ovos, só que tem espécies de mosca que colocam larvas diretamente, e aí então você vai tendo aquela sequência. E não é somente pela sequência de inseto que você determina. Na verdade, a maneira mais rápida de se determinar é através do imaturo, da larva, do ovo. Na verdade, o que eu faço é calcular a idade daquela larva. Como eu te falei, que o inseto chega imediatamente após a morte, e é um inseto que não faz postura no vivo, ele só vai colocar ovo e larva no morto. Se eu sei a idade daquela larva mais velha, que está ali, ela está próxima ao momento da morte. Perfeito. Agora, todos esses tempos de desenvolvimento, eu imagino que isso tudo só valha para o nosso país, para as nossas condições. Os insetos aqui, as espécies também devem ser próprias ao que a gente tem aqui. Quanto que você consegue usar da entomologia, da pesquisa em entomologia forense feita lá fora?
Na verdade, praticamente nada. Praticamente nada, É né? só a base da aplicação, porque a gente tem, principalmente no Brasil, né? A gente tem dimensões continentais, né? Então, a gente tem uma diferença muito grande, climática, né? E óbvio que o que se encontra na Europa, as condições de temperatura, de clima totalmente diferentes, você não vai encontrar aqui. Então, até mesmo que vale para o Rio de Janeiro, já não vai Já valer não para a vale- Amazônia ou para o Rio Grande do Sul? Exatamente. Na verdade, cada estado que se propõe a trabalhar com entomologia forense tem que ter o seu padrão próprio. E já existia alguma coisa quando você começou a trabalhar no Rio de Janeiro? Não existia nada no Rio de Janeiro. Nada, você começou do zero? Do zero. Do zero, não existia nada. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, existiram uns 2 ou 3 trabalhos. Na Bahia foi o último, 1914 a 1923, aí o assunto ficou esquecido até 87. Quando foi em 87, a Unicamp começou com alguma pesquisa e depois da Unicamp foi o Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu tive que me cercar de um grupo de trabalho e a gente vem coletando os insetos e modelos animais, formando o nosso banco de dados para que a gente possa hoje aplicar na polícia técnica. E você é possível, você consegue financiamento para fazer esse tipo de pesquisa? Porque a pesquisa que você precisa fazer, né, para montar esse banco de dados. Isso, na verdade o laboratório que hoje existe na Polícia Técnica foi montado com verba da FAPERJ. Na época, inclusive, que o laboratório foi montado, eu tinha um aluno de doutorado, já se doutorou, é um perito do Espírito Santo, e ele fez uma pesquisa com larva para analisar crime sexual. Quando eu tenho um crime sexual, um estupro com ejaculação seguido de morte, se eu encontro o cadáver no dia seguinte, para a polícia técnica é fácil, porque o cadáver vai para o IML, a gente coleta então material do trato vaginal para ter material biológico para confrontar com possível suspeito. Para fazer identificação de DNA. Isso, identificação de DNA. Se isso não acontece, esse cadáver é encontrado 3, 4, 5 dias depois, aquele material se perdeu. Então, aí, qual foi a pesquisa dele? A gente criou lá no laboratório larva de uma espécie de mosca que ocorre em cadáver no Brasil de ponta a ponta, e a gente criou essa espécie dando sêmen para ela se alimentar, sêmen com carne em decomposição. E aí depois, então, a gente tentou isolar o material genético humano do corpo da larva. E a gente conseguiu isolar o material genético até 12 dias. Então, 11 ou 12 dias em vários locais genéticos. Então, é um ganho muito grande, porque hoje a gente já pode encontrar um cadáver e conseguir material para fazer exame. Quer dizer, se você encontra o cadáver e encontra larvas dessa espécie em particular naquele corpo, que tenha se alimentado do sêmen, você consegue identificar o DNA do estuprador? Na verdade, não só dessa espécie. A gente acredita que com todas. A gente usou essa espécie só porque é uma espécie muito comum, que é uma espécie muito fácil de encontrar. Mas as larvas, elas vão estar nessas regiões porque a mosca adulta, ela coloca os ovos e as larvas em orifício natural do corpo. Janyra, sempre tem histórias bizarras envolvendo insetos. O Ed Young fala daqueles exemplos de vermes saindo de dentro de um grilo na piscina, que a gente fica realmente assim com aquela cara de blá. O que você fala para as pessoas que torcem o nariz quando ouvem do trabalho que você faz? Eu costumo dizer para as pessoas que tudo tem sua parte boa e sua parte ruim, né? Apesar, por exemplo, mosca. Uma parte do meu trabalho é com mosca. Mosca é um bicho nojento, eu mesmo acho. Costumo dizer, quando a mosca pousa no pão, que a gente faz assim e come, está errado, porque ela regurgita. Ela já regurgitou ali, joga o pão fora. Mas essa mesma mosca que pousa no pão e regurgita, ela vai dar resposta de quem é a vítima, quem era o suspeito, há quanto tempo aquela pessoa era um cadáver, se aquela pessoa morreu ali ou não. Então, na verdade, ela é muito útil para a área pericial. Acho que hoje em dia, talvez algumas pessoas já conheçam, várias pessoas já conheçam essa área por esses seriados, né? Tipo CSI. Mas quando você começou, não tinha nada disso no Brasil. Não. Então, você vê um interesse maior das pessoas, de jovens cientistas, jovens estudantes pela sua área, pela entomologia forense? Sim. As pessoas, o CSI despertou nas pessoas o interesse pela área pericial. Os alunos se interessam muito, estão cada vez mais interessados. Eu recebo e-mails diários de aluno querendo fazer estágio e tudo. Mas eles têm aquela ideia, aquela visão a idealizada visão é dos seriados. hollywoodiana. É Hollywood pura. E quando o aluno chega no laboratório, que ele percebe que tem que sentar no microscópio, né, o microscópio, a lupa, identificar que espécie é aquela, taxonomicamente, ele percebe que não há aquele glamour do CSI. Muitos deles se decepcionam, mas muitos seguem
a área e conseguem aprender. Mas a gente gosta de dizer que tem uma seleção natural no processo, né? Verdade. Quem vem só interessado pelo glamour da televisão, para fazer a coisa de verdade, tem que se interessar pelo trabalho. Exatamente. Mesmo. Tem que né? trabalhar pesado. Janyra, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada pela sua presença. O prazer foi meu. E eu espero que vocês tenham gostado do papo inusitado de hoje e até o próximo TED Compartilhando Ideias.